Tá nítido que o Inter precisa de um zagueiro, né? Não por conta do Cleiton Sampaio estar no grupo, porque o Cleiton Sampaio hoje ele é o quinto zagueiro, né? São os dois titulares, daí tem o Félix e o Juninho que jogaram hoje e o quinto. Mas Félix e Juninho não foram seguros no jogo de hoje. Foi um jogo contra o São Luís, né? Não passaram tranquilidade. Então, tem que contratar um zagueiro para disputar a titularidade, inclusive. Né? Tem que contratar um zagueiro para reforçar de fato o sistema defensivo do Inter. Não é pelo Cleiton Sampaio. Não, e aí tem uma... Bom, o Internacional venceu por 3-1 o São Luís. Está na próxima fase do Campeonato Gaúcho e acho que de positivo, além da vitória, né, Vaguinha, tá a atuação do Alex, que vai ganhando espaço e respondendo muito bem nessa arrancada de temporada. Isso. Não foi a primeira boa atuação dele e hoje, mais uma vez, ele mostrou que pode ser uma alternativa. Eu disse antes de começar o Campeonato Gaúcho que o troféu que eu gostaria, claro que eu quero ser campeão, tá? Mas se não vier o título de campeão gaúcho, o bicampeonato gaúcho, o troféu é um jogador da base virar. O que é isso? É um jogador ficar à disposição do treinador, assim, como titular, ou se for titular, melhor, né? Mas como um 12º, uma excelente opção. E o nome que está despontando é o do Alex. É um jogador que tem uma dinâmica muito interessante, não para de correr, tem uma certa habilidade, ele era camisa 10 nas categorias de base, já está há algum tempinho aí no Inter, né? Tem boa habilidade com a perna esquerda. No primeiro tempo ele quase faz um golaço, né? Que ele busca o ângulo, ele enquadra o corpo, mira lá no outro canto aqui, tô olhando para o goleiro do lado direito aqui, né? Ele mira no outro canto do Gabriel, a bola passa pertinho. Mas assim, todas as ações dele de disputa de bola, inclusive vencendo no corpo o adversário, ele é franzino, assim, baixinho, franzino, mas ele tem, sabe, ele tem uma entrega, ele consegue se antecipar, tem bom drible, tudo que ele tentou no jogo ele acertou. Então, por isso ele foi escolhido por mim e por todos da equipe da Gaúcha e acho que também, né, grande maioria aí dos nossos ouvintes, o melhor jogador em campo. Ele tá virando, tá? Só que qual é a posição dele? Aí que tá o detalhe. Ele na base jogava como meia central, camisa 10, né? Hoje, pelo que eu tô vendo, assim, ele vai ser o reserva ali do Carboneiro, do Alan Patrick, nessa ideia de time que o Paulo Pezzolano tem, com dois jogadores fazendo o corredor, né? Quando jogar dessa forma, dois jogadores por dentro, um pelo corredor direito, outro pelo corredor esquerdo, os dois últimos homens antes do centroavante, antes do Borré. É ali que ele vai jogar. No primeiro tempo ele jogou pelo corredor direito, inclusive um pouco mais à frente que o Tabata, né, como uma espécie de segundo atacante, e já no segundo tempo ele vai para o outro lado. Vai para o lado esquerdo, aí sim ele tem um pouquinho mais de obrigação de recomposição. Mas, enfim, é o nome que está despontando e eu estou muito feliz de ver esse menino jogando futebol. Bom, Guerrinha, é isso, né? O Alex é uma alternativa que vai surgindo aí pro Paulo Pezzolano, mais uma boa atuação, ele já tinha feito gol, já tinha dado assistências e hoje mais uma vez teve uma atuação que dá expectativa pro torcedor. Hoje só não foi perfeito porque não fez gol, né? Mas assim mesmo participou ativamente do último gol e deu um chute bonito que o goleiro pra cima dele cresceu, né? O goleiro que comprometeu o jogo do São Luís também. Mas o resto ele fez tudo. Ele foi um jogador ativo, os 90 minutos, quase 100 minutos, né? Jogou uma partida muito boa, de novo, porque às vezes joga uma partida boa e joga 3, 4 que não são tão boas assim, não. Ele já tinha ido muito bem em Caxias, contra o Caxias, e hoje foi melhor ainda contra o São Luís. Então eu acho que ele está cavocando pelo menos uma vaga no banco de reservas. E aí, se o titular não abrir o olho, vai acabar perdendo lugar para ele, porque ele mostrou que tem capacidade, tem condições e que pode ser titular. Ele está ocupando um lugar que, na minha opinião, era do Gustavo Prado. Deste jogador jovem que o torcedor cobrava, que deveria receber mais oportunidades. Gustavo Prado, no ano passado, saiu para a seleção, quando voltou não convenceu em nenhuma oportunidade que ele recebeu. Esse ano ele também, quando entrou no time, não foi bem naquele jogo contra o Ipiranga, ele vai muito mal, daí ele fica 2 jogos fora, e aí abre o espaço para o Alex, que na minha opinião passa a ser essa alternativa de jogador jovem, né?
que fica à disposição do Paulo Pesolano. Dentro dessa ideia do perde, pressiona, uma ideia de alta intensidade, ele é o jogador perfeito para isso, tá? Não para de correr, marca em cima, teve uma retomada de bola no primeiro tempo, que ele dá um carrinho na lateral, tira, encontra o João Vitor dentro da área e quase sai o gol do Inter. Ele nesse aspecto também de marcação, de alta intensidade, de não deixar o adversário respirar, ele vai muito bem mesmo. É uma grande notícia da temporada. Bom, nós voltamos para o FM, nós estamos falando sobre Alex, que foi o craque do jogo, e mais uma vez mostra uma alternativa interessante, um garoto da base que vem ganhando destaque nas partidas do Campeonato Gaúcho. Bom, deixa eu dizer o seguinte aqui até, Vaguinha. Eu ia fazer uma pergunta para ti e para o Guerrinha, só que eu não quis fazer essa pergunta antes, porque eu não queria abrir o assunto por aí, tá? Porque daí apareceu alguém dizendo assim, o Inter ganhou de 3-1, tá na semifinal, o Alex fez uma boa atuação e os caras estão fazendo crise. Mas a pergunta que eu quero fazer sobre o Cleiton Sampaio, por isso ele estava nas manchetes do Balanço Final, tá diretamente ligada à busca do Internacional por um lateral esquerdo. O Cleiton Sampaio, que dias atrás foi dado como um nome fora dos planos e que tinha sido liberado pela direção para buscar um outro clube, entrou no jogo hoje. Tinha o Vitor Gabriel no banco, sai o Juninho, entra o Cleiton Sampaio. O lateral esquerdo, que hoje foi o Bernabei, o Inter não tinha um lateral esquerdo no banco. E o Alisson foi preterido por uma decisão técnica. Como é que a gente explica esse critério, Vaguinho? É difícil, é uma pergunta difícil, né? Mas assim, eu não acho que o Cleiton Sampaio seja mais problema para o Inter, Johnny. Sinceramente, o próximo jogo contra o Ipiranga, eu acho que o Inter já vai jogar com mais titulares, tá? Sim. Até porque não tem jogo na metade da outra semana. O Inter joga quinta contra o Palmeiras e domingo pode poder botar mais titulares em campo. E depois disso, não tem mais espaço para esses jogadores. Então, eu não vejo assim o Cleiton Sampaio como problema. O Inter está buscando um zagueiro, então quando a notícia sai de que o jogador foi liberado para procurar clube, muito provavelmente foi passada a informação para ele: olha, tu não está nos planos, tu vai continuar aqui, mas tu não está nos planos, então tu pode conversar com o teu empresário aí para ver se existe alguma possibilidade de recolocação aí no mercado, mas aqui tu não vai ser mais utilizado. E foi isso que aconteceu, ele foi lá pro final da fila, mas tá no elenco, e aí quando tu preserva 2 zagueiros, tu tem que ter ele no banco. Então eu acho que o Cleiton Sampaio não é mais o meu problema. Não, tá? Perfeito. Não, a grande questão só, Vaguinha, é que ele entrou hoje, e quando tava 2-1, o Lucianinho te perguntou se tu tava tranquilo, tu disse, não, tá 2-1 e entrou o Cleiton Sampaio. Ele entrou hoje, né? Em relação à lateral esquerda, eu ainda acho que o menino possa ter tido algum tipo de problema físico. Pois é, mas o Gabardo trouxe a informação antes do jogo que era decisão técnica, que ele não tinha nada. Pois é, mas tá muito estranho isso. Tá muito estranho, porque... na hora que tu tira um mecânico, tu bota outro mecânico, né? Pois é, né? Eu acho assim, tinha limite de jogadores hoje pro banco? Acho que não. 12, né? Mas ficaram 12? É uma boa pergunta, né? Eu não Ficaram 12? Ficaram 12. Pode ter sobrado do banco por uma composição de banco de reservas. Podia ter ficado no lugar do Cleiton Sampaio no banco, jogava o Vitor Gabriel, qualquer coisa, né? De todo modo, tá? O menino Alisson é bom lateral esquerdo, mas ele não tá pronto para jogar a Série A, na minha visão, tá? Acho que ele não tá pronto ainda. O Inter precisa contratar um lateral esquerdo. O grande problema, já que tu tá dando esse enfoque assim principalmente para o sistema defensivo, Johnny, o grande problema é que mais cedo ou mais tarde, esses jogadores que atuaram hoje, eles vão ser acionados.